Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar no líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado no tanque T2 de acordo com a figura. Aí temos a figura, ok. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C, largura L, e a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... Aí temos as opções. No caso aqui, o termo mais adequado seria a função, né? Uma vez que eu estou analisando igualdades em que o Y está expresso em função do X. Mas ok, dá para entender. Então, vamos lá. Eu vou chamar de V1 o volume inicial do líquido no início do processo, quando ele está armazenado aqui no tanque T1. Esse volume V1 ele vai sofrer dois aumentos percentuais até chegar aqui no final do processo no tanque T2. É um aumento cada vez que ele passa por um desses aeradores aqui. Ao passar pelo primeiro aerador, pelo A1, ele sofre um aumento de 15%. Então, ele vai virar um novo volume, que eu vou chamar de V1', dado por quanto? Bom, eu vou multiplicar o V1 por alguma coisa. Para eu falar que eu quero propor um aumento de 15%, então eu vou multiplicar por 1 apenas para manter o V1 original, né? E mais a parte do acréscimo percentual de 15% do mesmo V1, né? Que é a nossa base de cálculo, é a nossa referência. Em outras palavras, nós vamos multiplicar o V1 por 1 mais 0,15, 1,15. Esse tipo de montagem aqui é bem padrão da aula de porcentagem, né? Que a gente sempre orienta o aluno a não ficar fazendo em separado. Calcula 15% do valor original e depois soma com o valor original. Não, já faz as duas coisas numa tacada só, exatamente propondo um parênteses desse tipo aqui, que resume bem as coisas, né? Em cima da mesma referência, que está colocado em evidência aqui, você tem o 100% do valor original, é o que você já tinha. E em cima dele vai rolar um aumento, né, de 15%. Se fosse uma redução, era só indicar esse condicional de menos aqui no meio do caminho. Dava certo do mesmo jeito. Beleza. Então, após passar pelo primeiro aerador, o volume dele agora é esse daqui. É o tal do V1'. Aí ele vai passar pelo segundo aerador, pelo A2. Um novo aumento de volume de 10%. Só que é aquela coisa. É processo de aumentos consecutivos. Esse 10% não é em cima do V1. É em cima do V1' o aumento. Então agora, isso aqui vai dar um novo volume. Esse sim eu vou chamar de V2, porque após passar pelo segundo aerador, aí o líquido vai ser armazenado no tanque T2, né? Então aí para ficar fácil a gente analisar, né? V1 é o volume no tanque T1 e V2 é o volume no tanque T2. Bom, esse volume vem a ser o V1' aumentado de 10%. Então, mesmo esquema do anterior, né? V1' para sofrer um aumento de 10%, multiplico por 1 apenas para deixar ele intacto. E mais um aumento percentual de 10%. Também conhecido por multiplicar o V1' por 1,1. Né? 1 mais 0,1. Então vamos fazer o seguinte. Vou indicar que esse cara é 1,1 e também já vou substituir o V1' por V1 vezes 1,15. O que veio do passo anterior. Então, aqui eu troquei o V' do passo anterior por isso daqui. Muito bem. Então isso daqui vai ser V1 vezes... Aí eu preciso fazer essa conta agora. 1,15 vezes 1,1. Vamos no rascunho aqui do lado.
caso eu faço, né, o 115 vezes 11, depois eu coloco as vírgulas aí. Então, 1 vezes 115 é 115. De novo, 1 vezes 115 também, só que tudo uma casinha deslocada para a esquerda. 5 sozinho, 1 mais 5, 6, 1 mais 1, 2 e 1 sozinho. Bom, mas aí eu coloco as vírgulas agora, né? 1,15 e 1,1. Então, quantas casas decimais? 2 mais 1, 3 casas decimais. Então, tá aí 3 casas. Então, é V1 que multiplica 1,265. Ok. Bom, aí já começa a desconfiar muito fortemente aqui da alternativa A, que tem exatamente esse valor. Mas, para chegar nela bonitinho, não é a relação exatamente entre os volumes que foi perguntado, mas sim entre as alturas das colunas de líquido nos tanques T1 e T2. Não necessariamente os tanques vão ficar cheios até o topo, né? Por isso que ele fala em altura da coluna de líquido e não as alturas dos tanques propriamente ditos. Bom, como que eu vou agora abrir esses volumes? Tem que ver que tipo de sólido geométrico é. No caso, ele fala que ambos são prismas retos de bases retangulares, também conhecido como paralelepípedo reto-retângulo, né? Em que o cálculo do volume é dado pelo produto dos 3 comprimentos das arestas ali, né? Então, no caso, comprimento vezes largura vezes altura. No caso do segundo tanque, ele falou, né? O segundo tanque tem uma base de comprimento C2, largura 2L. Vou começar a abrir essa conta aqui então. E a altura da coluna de líquido ali é Y, no caso do T2. Tá? Então, isso daqui é o volume V2, volume de líquido no tanque T2. Isso tem que ser igual a V1 vezes 1,265. Já vou trazer esse 1,265 para cá. E agora o V1 por sua vez. Bom, mesmo esquema do anterior, né? Comprimento C, largura L, isso na base, a área da base. E a altura da coluna de líquido ali é o que ele chamou de X. Estamos tirando um 2 em cima e embaixo aqui. Tanto C quanto L são números positivos, né? Não podem ser nulos em particular. Então, estou dividindo os dois lados por C, dividindo os dois lados por L. E realmente ficamos com o Y igual a 1,265 vezes X. Estamos marcando a partir daí a alternativa A. Belezinha? Então, tá aí feita a questão, resolvida, bonitinho. Agora, um comentário em relação às alternativas, principalmente, que poderiam ajudar um pouco até o aluno a fazer uma resolução tanto quanto grosseira, mas ok, ainda provida de raciocínio, com contas feitas basicamente de cabeça. Vai vendo. Uma das coisas que a gente deve insistir bastante em aula quando vai falar de porcentagem, sobretudo nesse contexto aqui de aumento e desconto percentual, é a ideia de que quando você vai mandar aumentos e descontos sucessivos, isso nunca é equivalente a você pegar as porcentagens de aumento e desconto e simplesmente somar. Tá? Esse é o comentário obrigatório em qualquer aula de porcentagem. Então você vê, ó, se eu fosse fazer essa ideia errada, né, de somar os dois aumentos ao longo do processo aí, um foi de 15%, outro de 10%, eu teria um aumento de 25%. E você não tem a menor dúvida que vai ter uma alternativa para isso aqui, né, para quem cometer esse erro bastante grosseiro, mas ao mesmo tempo bastante previsível. Tá lá a alternativa B. Né, bonitinha, esperando ali o cidadão que cometer esse erro e, portanto, não entendeu, infelizmente, o básico da ideia de aumento e desconto sucessivo em porcentagem. Quando eu penso que se fosse, né, os dois aumentos em cima do volume original V1, aí realmente rolaria uma soma, né, seria o 25% equivalente no total. Mas se ao invés disso é aumento em cima de outro aumento, né, juros sobre juros,
Então eu entendo que a hora que o segundo aumento propagar também para cima do primeiro, isso deve gerar globalmente, né, um aumento equivalente maior do que o que seria apenas a mera soma do 15 com 10, ou 25. E só tem uma alternativa que traz alguma coisa maior do que 25%, que é justamente a alternativa A. Aí você fala, tá, mas isso é um aumento dos volumes, né? Eu teria que ainda fazer essa conta aqui para chegar na comparação das alturas das colunas de líquido. Mas também não é uma conta que dá muito trabalho de prever de cabeça, né? Porque a hora que eu penso que os volumes são área de base vezes altura para qualquer prisma, né, em particular para o paralelepípedo reto retângulo, mas que nesse caso, a hora que eu passei de uma base que era C por L para uma outra base que era C sobre 2 por 2L, você pensa, dobrou uma dimensão, a outra caiu pela metade, no produto isso vai cortar e vai compensar, né? Então a área da base para os dois prismas é a mesma. E, portanto, qualquer variação entre o volume do líquido de um tanque para outro tem que se refletir diretamente, né? Tem que ir inteirinho para onde o fator correspondente ao aumento ou à redução? Para as alturas, né? Então esse aumento maior do que 25% se traduzindo, né, se transferindo para as alturas, a única alternativa que tinha isso era a alternativa A, né? Então, como eu falei, é uma resolução tanto quanto grosseira, no sentido de que ela não coloca nenhuma conta no papel, né? Mas ok, ainda tem raciocínio envolvido nisso. De qualquer modo, acho que talvez coubesse aqui nesse exercício alternativas um pouco menos inocentes, né? Talvez para obrigar o sujeito a realmente fazer a conta, ou você também pode olhar e falar, não, mas talvez fosse essa a ideia, né? Fosse o cidadão que percebesse isso, não ter que fazer a conta 1,15 vezes 1,1. Ok, bom, se era essa a ideia, fica os comentários aí, tá? Para pensar então que era desse jeito que eles estavam imaginando. Tá? Não sei, tá? Apenas colocando a discussão aqui que acho que é válida. Perfeito? Então, aqui é uma questão que mexe com aumentos e descontos sucessivos, né, no âmbito de variação percentual, e também com volume de prisma, né, especificamente de paralelepípedo reto retângulo. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.